Olá pessoal, meu nome é Alexandre Daniel e eu vou falar sobre novelas, a paixão nacional. Você está no canal Alexandre Daniel. Bem, a primeira telenovela, como até a gente já fez aqui no canal, foi A Sua Vida Me Pertence, na TV Tupi, que a gente já falou aqui, lembra? Como não existia o videotape, tudo era feito ao vivo. Os 15 capítulos da trama foram exibidas às terças e quintas-feiras. A primeira novela diária foi em 1963. A primeira novela diária foi em 1963 pela TV Excelsior. Foi essa novela aí. Foi 25499 Ocupado. Lançada, época não se podia imaginar que também estava sendo lançada a maior produção de arte popular da nossa televisão, a telenovela. Em 1964, Ivani Ribeiro escreveu dois sucessos, A Moça que Veio de Longe e Alma Cigana. Esses dois títulos eram baseados em dramalhões latinos. O estilo continuou o mesmo das novelas radiofônicas, que são bem aceitas. Em 1965 veio O Direito de Nascer, adaptada de Thalma de Oliveira e Teixeira Filho, do original cubano de Félix Gaenet. A partir de meados da década de 60, todas as emissoras estavam investindo em novela, que viu que era um produto que segurava o telespectador. Lá nos Estados Unidos é feito série, aqui é feito novela. A telenovela brasileira, mesmo dominando a programação, não havia se libertado das origens radiofônicas do estilo dramalhão, herdado pelos mexicanos, cubanos e argentinos. E na Globo, quem ganhava força era Glória Madagan, que escrevia esse estilo, que era estilo cubano. Ela era cubana, conhecedora dos mistérios que transformaram uma novela em sucesso, mas sem comprometimento com alguma realidade brasileira. Suas histórias se passavam na corte francesa, no Marrocos, no Japão, na Espanha, com condes, duques, ciganos, vilões, cruéis, mocinhas ingênuas e galãs virtuosos e corajosos. Eu compro esta mulher, o Sheik de Agadir, a Rainha Louca, o Homem Proibido, todas produzidos pela TV Globo, recém-inaugurada. Em 67, a TV Globo contratou Janete Claire, e essa mudou o estilo como escrevia novelas na Globo. Mas como falamos aqui no canal, a primeira novela, uma das primeiras novelas pioneiras que trouxe a realidade brasileira com o nosso cotidiano foi Beto Rockefeller na TV Tupi. E os dramalhões da Glória Madagan na Globo estavam contados, tirados do ar, e Janete Claire assumiu com o véu de noiva. A TV Excelsior era líder de produção nos anos 60, mas fechou suas portas em 1970. A Record nunca conseguiu se equiparar às concorrentes do gênero, mas escreveu dois sucessos. Foram de Lauro César Muniz, foi As Pupilas do Senhor Reitor e Os Deuses Estão Mortos. A TV Tupi, pioneira da mudança do gênero, tornou-se então a principal concorrente para a Globo. Durante toda a década, vários títulos se tornaram sucesso, como Mulheres de Areia, Os Inocentes, A Viagem, O Profeta, todas escritos por Ivani Ribeiro, e também Era Moisés, de Silvio de Abreu e Rubens Edival Filho. Mas Janete Claire, na década de 70, liderava as listas das novelas, como Véu de Noiva, Selva de Pedra, Irmãos Coragem. Selva de Pedra foi uma das novelas que atingiu 100 pontos de audiência no seu último capítulo. E com isso veio vários autores. Mas em 1975, Dias Gomes escreveu Roque Santeiro. Estava sendo tudo gravado, ia para exibição, mas a ditadura militar censurou a novela e assim não pôde exibir Roque Santeiro, que só foi exibida 10 anos depois, na década de 80. Então essa novela entrou para a história por ela ser tirada do ar por causa da censura. Mas também vários textos eram modificados porque a censura na década de 70 via os textos e censurava partes.
Cassiano Gabus Mendes estreou como novelista na Globo em 76, com Anjo Mal e Locomotivas, ideal para a novela das 7 charmosas comédias românticas. Gilberto Braga depois estreou com Escrava Isaura e Dancing Days. Primeira metade da década de 80, a TV Bandeirantes investiu em dramaturgia. O maior destaque foi Cavalo Amarelo e Os Imigrantes. O SBT, inaugurado no início da década, começou importando novelas latinas e produzindo adaptações importadas. E a TV Manchete, novas produções surgiram, como Dona Beija e Cananga do Japão. A Globo continuava liderando e Gilberto Grava escreveu alguns sucessos na década de 80. Água Viva, Mas Vale Tudo foi a sua melhor novela. Cassiano Gabus Mendes levava êxito com suas comédias Elas por Elas, Tititi, Brega e Chique, Que Rei Sou Eu. Silvio de Abreu trouxe o novo gás com novelas carregadas de humor pastelão, como Guerra dos Sexos, com Balache e Sassaricando. No horário das 6, Benedito Rui Barbosa trouxe Sim a Moça e Walter Negrão se destacou com Direito de Amar e Fera Radical. Mas o grande sucesso foi Rock Santeiro de Dias Gomes em 1985. Outros títulos foram Baila Comigo, Vereda Tropical, Bebê a Borda, Roda de Fogo, Salvador da Pátria e Tieta. A década de 90 veio Pantanal da Rede Manchete. Abalou a hegemonia da Globo. Pantanal de Benedito Rui Barbosa. A Globo recusou a sinopse e apresentou para a Manchete, que fez sucesso incrível. E a década de 90 foi de grande guerra de audiência entre as televisões no quesito novela. A Manchete com Pantanal. O SBT trouxe Carrossel, novela mexicana, e depois veio Éramos Seis. Se o telespectador trocasse de canal por não gostar de uma trama, ajustava-se à obra do seu gosto. Foi assim com O Dono do Mundo e Torre de Babel. O SBT investiu em Éramos Seis em 1994, com um grande sucesso na época. Benedito voltou para a Globo e fez renascer Rei do Gado e Terra Nostra. Aguinaldo Silva firmou-se como autor do sucesso de escrever tramas regionais de apelo popular com dose de realismo fantástico como Pedra sobre Pedra, Fera Ferida e A Indomada. Silvio de Abreu se destacou com Rainha da Sucata e A Próxima Vítima. Quem foi os remakes de Ivani Ribeiro, que foi Mulheres de Areia e A Viagem. Nos anos 2000, novas novelas vieram como... A chegada do novo século mostrou o quanto telenovela mudou desde o seu surgimento, na maneira de fazer e virou uma indústria. O maior exemplo foi O Clone, com melodrama, pois sua estrutura é a mesma das antigas radionovelas. A TV Record entrou em 2004 com a nova versão da Escrava Isaura. E também surgiram alguns êxitos, como Prova de Amor, Os Mutantes e Poder Paralelo e Vidas Opostas. Na década de 2010, teve uma nova aí. O SBT descobriu que a novela infantil fazia muito sucesso. Tudo começou em 2012 com a ótima repercussão de Carrossel. E a Record fez novelas bíblicas, como Os 10 Mandamentos. Também na década de 2010, a Globo fez muitas novelas de sucesso, como Cheias de Charme e Avenida Brasil, que soube incorporar a linguagem do cinema e das séries americanas a uma velha história de novela. Então a telenovela brasileira é um fenômeno até hoje. Você vê que a telenovela é uma das maiores audiências em todas as emissoras, na Record, com as novelas bíblicas, no SBT, com as novelas infantis, e na Globo. E a cada vez mais vai ganhando força as novelas brasileiras. E elas são exportadas para o mundo todo. Outra coisa que faz sucesso é trilha sonora de novela. Quando toca na novela, todo mundo escuta aquela música. A música faz um sucesso e fica na boca e no ouvido do povo. E novela está no nosso sangue. A gente adora novela e também novela não é só da história. Ela impacta a gente com muitas histórias, mostram questões que a gente fica se perguntando depois. Então, 70 anos de televisão precisa de novela sempre. E todas as emissoras investem em novela, não é mesmo? Mas as principais é Globo, SBT e Record. E o que mais vai esperar novelas?
o futuro nos aguarda. Muito obrigado, até a próxima.